Então é Natal, e o que você fez? É aquela velha perguntinha, né? Mas eu posso dizer que esse ano eu gravei 50 programas do Marketing Caos e ainda terminei o meu ano ganhando um Lobo de Ouro. Isso aqui, para quem não conhece, para quem desconhece, é uma premiação que acontece aqui na região do Grande ABC. A gente chama do Oscar das agências, da galera do marketing. E a ideia é justamente premiar as ações de marketing que mais fizeram sucesso e que valem a pena ser premiada, né? A gente foi premiado com o case de melhor programa para a internet. Então você tem um Lobo de Ouro, Lobo de Prata e Lobo de Bronze. E o Marketing Caos foi premiado com melhor Lobo de Ouro, então melhor programa da internet. Uma conquista aí para ficar marcada na nossa história. E aí, aproveitando que a gente tá em clima de festa, eu tô aqui com meu cabelo amarelo, né? Isso aqui era pra ser um amarelo, ficou parecendo um verde na câmera, mas eu não sou palmeirense não, é porque ficou preto com amarelo, acabou ficando parecendo um verde, aí ficou parecendo o Louro José aqui do Marketing Caos. Eu trouxe até a coisinha, mas aí vai ficar ruim. Mas esse é episódio de Natal, né? Episódio de Natal. A gente tá comemorando aí 50 programas hoje também. E eu queria aproveitar esse último programa sozinho, somente eu e eu mesmo, para falar um pouquinho sobre o que foi essa jornada do Marketing Caos, como que as coisas aconteceram para a gente chegar até aqui e também conversar um pouquinho sobre o futuro, né? Sobre o ano de 2025, como que vão ficar as coisas, terão aí algumas mudanças. E eu queria tirar este episódio justamente para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, falar um pouquinho, para quem não conhece a história do Marketing Caos, isso aqui começou como uma newsletter. Então, newsletter, aquele lance que você recebe em e-mail toda semana. Eu já queria exercitar um pouquinho a minha prática de escrita, queria melhorar o meu desempenho textual. E aí resolvi que podia fazer uma newsletter para ir compartilhando ali os meus pensamentos, nesses pensamentos nessa louca cabeça amarela aqui. E aí, como eu gosto muito de me inteirar sobre notícias, sobre canais, eu falei assim, isso pode ser uma boa de eu compartilhar uma espécie de um resumo semanal dos acontecimentos, das notícias, do que tinha acontecido aí no universo. E como eu tenho lido bastante canais sobre marketing, então eu falei assim, seria uma boa eu fazer esse compartilhamento sobre notícias, sobre o cenário do marketing, né? Então, foi assim que nasceu a newsletter do Marketing Caos. Então, basicamente era uma espécie de uma curadoria com os principais tópicos da semana, né? O que de mais importante tinha acontecido aí no mundo do marketing. Aí eu fui misturando, né? Marketing, comunicação, tecnologia, negócios. Deixa eu ajeitar minha camisa aqui. E aí, eu comecei ela lá no LinkedIn, então fazia ali algumas postagens por lá. A newsletter foi evoluindo, ela foi crescendo. A gente hoje já tem lá mais ou menos uns 1.000 inscritos dentro da newsletter. É pouco, mas para mim é bastante, para quem começou do zero. E aí, basicamente, peguei a newsletter, ela saía lá no LinkedIn, transformei ela depois numa plataforma de e-mail, uso o Substack. Então, se você quiser seguir a newsletter do Marketing Caos, marketingcaos.substack.com. Toda sexta-feira ela chega no seu e-mail. Ela está em período de hiato, mas a partir de 2025 volta com tudo aí, com bastante novidade. Então essa era o princípio do Marketing Caos. Era uma newsletter para compartilhar o que acontecia de mais importante aí no cenário do marketing. Eu gosto muito de ler sobre notícias, de ler conteúdo, e achei que valia a pena fazer esse compartilhamento. Beleza, fechamos aí essa etapa. Até que apareceu uma oportunidade ali pela BC.com. Para quem não conhece, a BC.com é uma comunidade de agências. Então a ideia é justamente fomentar o mercado de marketing e que agências, profissionais do marketing, eles se fortaleçam, né? Então lá tem ali um estúdio em parceria com o pessoal da Vesa TV. A gente transformou o Marketing Caos de uma newsletter em texto para uma newsletter em vídeo. E aí como que funcionou essa transição? Inicialmente, o programa era para ser algo, digamos que, mais como um compartilhamento de notícias, né? Então, eu pegaria a newsletter em texto, que tinha ali os principais conteúdos, e compartilharia isso em forma de vídeo, né? Então, faria ali as notícias. Então, se você pega os primeiros programas, acho que os primeiros 12 programas, foi uma newsletter em vídeo, e aí eu meio que
passava, né, as principais notícias do mundo do marketing em forma comentada, né? Então a gente começou com convidado, e aí tinha que trazer o convidado, porque aí eu soltava ali a notícia e a gente fazia ali uma discussão sobre o que era notícia, impacto. Acho que foram mais ou menos 10 programas assim. E aí, o que acaba acontecendo nesse formato, né? Você tem que convidar convidados, você tem que preparar a pauta. E toda semana eu tinha que vir pro estúdio gravar, porque aí não tem como fazer pauta quente, né? Pauta quente é quando você tem o assunto do momento. Então, você tá lá passando o dia específico, então você tem que falar sobre essa notícia. E isso dificulta bastante, né? Porque eu tenho minhas outras atividades para fazer, né? O Marketing Calls, ele funciona como um segundo formato, né? Uma coisa que eu realmente gosto de fazer, mas que não me rende financeiramente. Então, existe a necessidade de tempo para executar isso. E aí, era criação de pauta, era correr atrás de convidado, era o tempo, né? De toda semana estar vindo fazer a gravação. Então, exigia ali uma estrutura. E aí a gente fez um teste, né? Eu gravei um programa especial, que aí a ideia era trazer um convidado para a gente falar sobre algum tema de marketing. Inclusive foi o meu professor da faculdade, que a gente falou sobre empreendedorismo e universidade, né? A importância da faculdade. Porque, para quem não conhece a minha história, a empresa que eu tive, né, durante 7 anos, a agência de marketing, ela nasceu através de um projeto da faculdade. Então, meio que eu tenho uma ligação grande com isso. A gente chamou o professor, conversou um pouquinho com ele, fez esse programa especial. E a ideia dos programas especiais era ser mais ou menos uma gaveta, né? Porque às vezes acontecia alguma coisa e não tinha como poder vir ali no dia para fazer a gravação, aí solta o episódio de gaveta, né? Só que aí eu vou confessar pra você que eu gostei bastante desse formato, que era uma espécie de podcast puro, né? Formato de podcast limpo, que é um convidado e aí conversar, fazer um bate-papo com esse convidado. Primeiro a gente começou a falar alguns temas específicos, né? Então eu convidava ali o convidado para ele participar do programa das notícias e depois gravava esse programa de gaveta. Foi dando certo, né? Foi pegando o jeito. E aí a gente transformou, e aí mudou o que era um especial para fazer somente esse formato. Então, no longo do ano, foram 40 convidados. Acho que foram 40 convidados, se você pegar no total, os convidados que se repetiram. Você tem o Juliano que aparece muito. Então, no total dos 50 programas, acho que foram 40 convidados ao longo do ano. E a gente falou de tudo quanto é tema, né? Seja ali dentro do marketing, dentro do mundo da gestão, sempre tentava trazer e associar isso com o universo do marketing, mas a gente falou sobre contrato, a gente falou sobre seguro, a gente falou sobre influência digital, a gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre proteção. Então, assim, a ideia era essa, basicamente conversar sobre pessoas, né? Então, especialistas, sobre temas específicos, trazendo a abordagem do marketing, né? Esse caótico mundo que a gente vive. E aí, foi assim, programa legal. Eu achei que se você pega ali do primeiro programa lá, 1º de janeiro, para esse último que tá saindo agora, tem aí uma clara evolução, né? Eu não tenho experiência em vídeo, nada do tipo, então foi aí uma jornada de uma experiência para ir aprimorando as minhas habilidades em vídeo, em conversa e falar e aprender a utilizar essas técnicas de comunicação. Então, foi esse período aí, durante, acho que de julho, de mais ou menos junho ali, até agora dezembro, que foram esses episódios, que a gente chama de episódios especiais, nessa temporada no formato de podcast. Mas aí, nesse formato, também existem ali aqueles interveios, né? Então, o que acaba acontecendo? É a mesma coisa da questão do formato de notícias. Tem que buscar convidado, né? Então tem que encontrar ali o convidado, tem que pensar no roteiro que a gente vai conversar com esse convidado. E aí tem toda uma estrutura que às vezes quem tá ali assistindo acaba não se ligando, mas que existe uma necessidade de trabalho forte para ser feito na estrutura da construção, que além de preparar roteiro, de convidado, existe
uma estrutura de organização mesmo do programa, né? Então, além disso, tenho uma preocupação grande com o convidado que está participando, se esse convidado ele vai se sentir primeiro à vontade para estar participando. Então, todo mundo que participa aqui como convidado não recebe nada para participar, né? É uma participação voluntária, a pessoa está aqui compartilhando o conhecimento dela. Então, o mínimo que eu espero, que eu quero levar para esse convidado é que ele tenha uma boa experiência participando do programa. E isso consome bastante, né? Porque aí eu faço ali a gravação, mando o roteiro pro convidado, o convidado faz a aprovação, às vezes tem que fazer os ajustes, e aí tem toda a preocupação, eu fico numa ansiedade no dia para saber se o convidado conseguiu entender tudo, se o convidado está confortável ou não. E aí depois do programa ainda tem a estrutura a mais, né? Que aí faz a gravação, aí eu tenho que preparar os cortes, aí tenho que organizar as capas, tem que subir no YouTube, aí eu mando tudo isso pro convidado fazer a aprovação. Então existe uma estrutura grande para executar todo esse processo, né, de construção de um canal. E como eu disse, não é algo monetizável, né? Se quiser me patrocinar, eu tô aceitando. Mas, por enquanto, não é um programa que eu corri atrás, que a gente buscou para patrocinar e aí, eventualmente, monetizar com isso, né? Então, como existe essa necessidade, a gente tem que fazer o equilíbrio ali entre a minha rotina, ainda não nasci herdeiro, então tem que organizar a rotina com as minhas atividades profissionais. E aí é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura, né, e a ideia do programa para o próximo ano, porque aí eu pensei bastante como que eu iria organizar as atividades do Marketing Caos para o próximo ano e pensar um pouquinho em mudar essa estrutura para a gente, até eu vou falar, é para facilitar um pouco a minha vida, né, facilitar um pouco a minha vida e é claro que melhorar um pouquinho da estrutura dos episódios. Então, a partir do ano que vem, a partir de 2025, os episódios eles vão ser um pouquinho diferente, porque eu vou gravar em vídeos temáticos, então eu estou preparando alguns temas para a gente conversar, para a gente falar sobre temas específicos no universo de marketing. Então, desde como organizar o seu processo de onboarding, como montar o seu planejamento, mas inicialmente, então pelo menos aí nos primeiros 3 meses, eu não pretendo trazer convidados, né? Então vocês vão ter que aturar minha presença durante esses primeiros episódios. Basicamente essa é a ideia, né? Então, a partir de 2025, a gente vai mudar um pouquinho a característica dos episódios, serão episódios mais curtos, episódios específicos, para a gente falar sobre alguma temática. Depois que passar esse período de transição, que aí eu vou explicar um pouquinho dessa transição, a gente vai voltar com o formato de podcast, tudo dando certo ali até o meio do ano, ou não, se eu gostar desse formato não volto, porque também se eu quiser voltar eu volto, se não, não. Eu continuo nesse formato, senão a gente volta também no podcast. O importante é testar, né? E aí falar um pouquinho sobre essa transição, né? O porquê dessa mudança. Como eu falei, tem a questão dos convidados. Então, convidado para trazer essa estrutura, para se colocar, é um processinho trabalhoso. Mas também existem o ponto da minha transformação pessoal, né? Da minha vida, das mudanças que aconteceram ao longo desse ano, né? Então, enquanto eu estava ali gravando os episódios do Marketing Caos, eu também estava vivendo um caos pessoal ali na minha vida. Primeiro, para quem conhece um pouquinho da minha história e já participou até dos episódios e tudo mais, eu tinha uma agência, então até o meio do ano eu trabalhava numa agência de marketing, que é o que eu falei, foi o projeto que a gente fundou lá depois da faculdade. Então tinha essa agência, eu e o Juliano, aquele careca que participou aqui bastante. E aí, ao longo dos episódios, né, ao longo dos anos, assim, eu nunca fui da área de marketing e abri uma agência de marketing, né? Então, meio que foi algo que aconteceu por acaso na minha vida. A gente tinha a ideia inicial de abrir uma consultoria administrativa e isso virou uma agência de marketing
por acaso. Eu fiz um curso de Google Ads e acabamos aí abrindo essa agência de marketing. Eu cuidava da parte estratégica e o Juliano cuidava da parte de criação. E foi assim durante 7 anos, a gente foi evoluindo. Hoje tem lá já 3 pessoas que trabalham lá na agência. A agência foi crescendo, foi se estruturando e ao mesmo tempo eu fui me desgostando, né? Não era uma área que eu tinha aquele sonho de infância, né? Ninguém nasce querendo ser dono de agência de marketing. E aí eu fui me descobrindo e fui entendendo que realmente não era aquela a minha praia. Mas o que eu mais gostava de fazer dentro da agência? A parte de organização. Então essa aí sempre foi minha característica. Então minha característica é essa característica conforme, eu gosto de processo, eu gosto de organização. E lá na agência eu sempre cuidei disso, né? Então dessa parte estratégica, e aí eu cuidava dessa área de gestão, dessa área de organização. Então se você pegar lá, toda a parte de construção do processo operacional, do processo das atividades, então programação, tudo eu que cuidava. E aí eu montei um processinho bem legal, uma estrutura e aí eu falei, poxa, isso aí é algo interessante, algo que eu gosto de fazer e que eu fui sentindo que eu já não gostava tanto da parte operacional do negócio, né? Então essa parte de construir campanha, de fazer ali os atendimentos com o cliente, todos esses processos que quem já trabalhou em agência de marketing sabe como é e sabe das dificuldades muito melhor do que eu. Beleza, né? Então, já tinha aquele sentimento, aquela vontade de mudar, querendo ou não, são 7 anos que eu fiquei na agência. E aí, pessoalmente, também estava passando por uma transformação. Então, para quem não me conhece antes, eu até esqueci, eu podia ter colocado uma foto, mas melhor não. Eu passei por uma transformação pessoal grande, né? Então, eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu já perdi ali nos últimos 2 anos 90 quilos. Então, essa também é uma transformação pessoal grande. Você muda, você se transforma e a sua cabeça também muda, né? Então, seus pensamentos mudam, você vai se transformando e vai adquirindo outras visões, né? Então, acho que misturou um pouco da fome com a fome, não, porque eu não sinto mais fome, né? Da não fome com a não vontade, com a vontade de comer, sei lá. E aí, juntou as duas coisas, eu já tava meio de saco cheio das coisas da agência, mais essa transformação pessoal, essa vontade de mudar. Aí a gente fez algumas tentativas, né? A gente tentou fazer uma separação, isso foi no comecinho do ano, a gente tentou, não deu certo, né? Porque aí foi coisa de 2 semanas, as coisas não rodaram, porque eu tenho essa mania de ser bem centralizador, então eu gosto de cuidar basicamente dos processos e isso não rodou bem. Aí voltei a atuar com a agência normalmente. Aí beleza, passou mais uns meses. Eu, no final ali, já são 2 anos da cirurgia, eu já perdi o peso. E aí precisava fazer a cirurgia da reparadora, né? Que é para você tirar o excesso de pele. Aí, o que eu fiz, né? Eu fiz a cirurgia, foi aí em agosto, fiz a cirurgia. E aí depois da cirurgia, né? Obrigatoriamente eu teria que ficar um tempinho afastado das coisas, né? Então é o período de recuperação. E aí a gente fez, e aí eu aproveitei esse período para entender, né, como que as coisas correriam ali na agência sem a minha participação. Então, como que funcionaria as atividades? E aí eu tentei ao máximo não me ligar aos processos e tentar realmente me desvincular as coisas da agência para deixar eles tocarem, para deixar o projeto ir fluindo sem a minha participação, né? Deu que a gente vai entendendo que você não é a última bolacha do pacote, isso que as coisas vão correndo sem a sua participação, né? Então, as coisas na vida, muitas vezes a gente se dá um valor muito maior do que necessário, né? De você achar que, se eu não tiver aqui cuidando disso, não vai rolar, não vai acontecer nada. E não é assim. As coisas vão rolando, as coisas vão acontecendo e as coisas foram acontecendo, né? O pessoal lá conseguiu pegar dentro do jeito, manteve a organização. Tem, é claro, os problemas que vão acontecer, as pessoas precisam tomar algumas decisões, algumas atitudes, precisam
assim, sofreu um pouquinho, né? Porque você tinha ali, eu que organizava todo o processo, não tem mais isso, mas as coisas fluem. Ninguém é fundamental para qualquer processo. Então isso aqui é até um ponto importante. Qualquer negócio, qualquer coisa que tenha, todo mundo é substituível e as coisas elas vão continuar, né? O tempo ele pode ser mais sofrido, pode dar problema, mas as coisas vão continuando e as coisas vão acontecendo. E as coisas foram acontecendo. O pessoal conseguiu pegar o jeito, passou o mês, aí era o tempo de voltar, e aí eu conversei com o Juliano, e aí a gente acertou, né? Falou assim, ó, realmente eu acho que esse é o momento para fazer essa transição, né? Para mudar e acho que essa a oportunidade que a gente tem para fazer esse processo de forma mais, digamos que tranquila, até no sentido dos clientes, que como eu cuidava, eu que fazia o atendimento ali das contas, então para a gente fazer esse processo de forma mais suave, não ficar aquela visão de que, tipo, ele saiu e acabou. Então, a gente foi fazendo isso lentamente, meio que eu fui me desvinculando, e aí até hoje eles já estão tocando, chegamos aí no final do ano, eu já consegui me desligar totalmente da parte da agência. Mas e aí, né? Vai ficar um vagabundo? O que você vai fazer da vida, né? O marketing caos não é monetizável e eu não sou herdeiro, então preciso de alguma forma para rentabilizar. E aí que vem o último ponto dessa transição, que é a minha nova empresa, né? Então eu saí da agência e ao longo desse período eu também já estava prestando alguns serviços daquilo que eu falei, aquilo que eu gosto, é a parte de controle, de processos e a parte financeira, né? Então, se você pega lá da agência, desde que a gente abriu, se você me perguntar quanto que vocês gastaram em marketing em fevereiro de 2018, eu tenho isso salvo porque essa parte do controle, da organização é uma coisa que é de mim, eu gosto de fazer e não adianta, né? É um negócio que faz parte da minha essência. E como eu gosto, tem tudo organizadinho ali, tudo fluido dentro dos processos. Fechamos esse processo e aí comecei a oferecer o serviço para um amigo que veio me procurar. Ele falou assim: ó, Jefferson, eu tô uma agência, ele tinha uma agência, ele falou assim: eu tô com uma desorganização ali no meu financeiro, tá meio difícil para eu conseguir dar conta. Será que você não conseguiria me dar uma força? Eu falei: ah, legal, a gente pode conversar. E aí eu comecei a fazer o financeiro para ele. Então, todo o processo de terceirização ali do que precisava, então pagamento, emissão de nota fiscal, emissão de boleto, cobrança de cliente atrasado, era eu que fazia. E aí isso é um serviço que chama BPO financeiro. Então, desde que eu saí da agência, eu estou estruturando esse novo negócio, que é uma empresa de BPO financeiro. O nome é Grimp Gestão. Então, hoje já está tudo certinho, então eu vou deixar o link nos comentários, grimp.com.br. Você tem lá o nosso site, você vai conhecer um pouquinho do que a gente faz. É basicamente o serviço que a gente presta. Então, a gente terceiriza o seu financeiro. Tá ali com pouco tempo para organizar as suas coisas, do que você tem que fazer, das suas demandas, a gente entra para suprir essa necessidade. Então, assim, tô precisando organizar o meu processo da agência. A gente também consegue ajudar, a gente consegue suportar. E aí, é isso, né? A partir do ano que vem as coisas vão dar uma mudada, porque o Marketing Caos, ele vai ser como uma estratégia de marketing dessa empresa, porque essa empresa ela conversa com agências de marketing, com profissionais de marketing, e a ideia do Marketing Caos é essa, é ser uma forma de comunicação, né? Uma estratégia de marketing dessa empresa de finanças, porque a minha ideia principal é focar em empresas de marketing, né? Profissionais criativos, profissionais da comunicação. Então, todas as atividades que eu vou fazer com essa empresa do financeiro, de processos e de organização, elas serão focadas em empresas de comunicação. Até porque é mais fácil de eu lidar com aquilo que eu já tenho noção da operação durante os últimos 7 anos, né? Então, se tem ali algum apontamento, se tem questão de valor, se tem possibilidade de redução de custo, eu conheço porque eu lidei com isso na prática, né? Então é diferente ali de um negócio que eventualmente não conhece o que você executa, porque aí a pessoa ela não tem muita noção da prática da operação. Então, às vezes, ela vai te sugerir alguma possibilidade de redução e que não faz sentido.
Hoje, como eu tenho muita noção do processo, eu sei o que é essencial e o que também não é essencial, porque aí é legal que eu consigo lidar com outras agências e entender os apontamentos daquilo que faz sentido e daquilo que não faz sentido. Então é mais ou menos ali o formato de como vai funcionar as questões e a operação em si da Grimp, nome da empresa que eu estou abrindo agora, para o próximo ano. Então, entendam basicamente isso, né? O formato do podcast, da conversa, ele vai dar um stand-by até mais ou menos ali o meio do ano, as coisas se organizarem. Enquanto isso, vocês não vão ficar desassistidos, tá? Não vão ficar abandonados, não vou abandonar ninguém, porque eu vou continuar soltando os vídeos em um formato diferente, em formato mais curto. Eu já estou preparando tudo aqui para a gente começar já a partir do ano que vem nesse novo formato. Então, em termos de conteúdo, a gente vai continuar testando, a gente vai continuar experimentando. A newsletter em texto já vai retornar a partir de janeiro para a gente já ter esses conteúdos e já continuar. E vem aí uma nova jornada, um novo momento. É momento agora, né, que chega final do ano, começa aquelas palhaçadas ali de reflexão para a gente pensar no próximo ano. Então, eu já compartilhei um pouco com vocês tudo que foi dessa jornada e como que vai ficar. Por fim, assim, tenho que agradecer, primeiramente, como eu falei, eu me preocupo muito com o convidado que vem aqui, a experiência que ele tem. Então, eu também tenho que agradecer a todo mundo que se disponibilizou a participar dos episódios durante esse ano. Todo mundo que veio aqui tinha uma contribuição para dar e deu uma contribuição importante. Também tenho que agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que participou, todo mundo que torceu para o programa, né? Então, assim, como eu falei, não tinha experiência nenhuma e a expectativa no início do ano era uma, o programa virou totalmente diferente, mas eu não imaginava que eu ia chegar no final do ano com um lobo e muito menos que chegaria ali em 50 programas, né? Um marco grande, porque aí foram todas as semanas ao longo de 2024 para a gente conseguir alcançar isso. Então não poderia deixar isso acabar sem me esforçar realmente para a gente poder continuar tentando entregar uma experiência boa também para quem está assistindo, né? Realmente agregar valor, agregar conhecimento. Teve um episódio aqui que a gente recebeu o Lucas e ele falou isso, né? Que o objetivo dele é sempre tentar agregar valor para quem está assistindo os vídeos dele. E acho que essa é a minha tentativa. Então você tem ali as mudanças que a gente foi efetuando ao longo do ano, tem toda essa questão da logística, do processo, mas sempre tentando entregar uma experiência interessante e agregar valor para quem está assistindo os episódios. Bom, então eu vou fechar aqui, ó. Eu fiz até um balãozinho para comemorar os 50 programas. Chegando aí, ó, 50 programas. É assim, né, que coloca. 50 episódios, 50 programas do Marketing Caos. Agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu essa bagaça desse programa durante o ano, os nossos 50 programas, e dizer que agora eu só espero que venham aí mais 50 programas, que o ano que vem seja um ano muito bom e que o seu Natal seja recheado de muito panetone, de muita uva passa e que estejam aí me acompanhando no ano que vem. Não estarei mais com meu cabelo amarelo, isso aqui foi só para esse episódio. Muito obrigado e até semana que vem, não, até o próximo episódio do Marketing Caos. Valeu!